Eu queria começar hoje com um exemplo. É um exemplo que eu acho que eu devia ter feito antes já, mas que eu acho que agora que a gente já entendeu alguns conceitos de topologia, vai ficar mais fácil de fazer. Que é a reta de Sorgenfrey. E depois a gente vai começar a separar umas coisas. Tá, o moleque já sabe do que eu vou falar. Então, qual que é a ideia, certo? A gente já conhece a reta real, certo? Nossa senhora. A gente já conhece a reta real, certo? A topologia na reta real é a topologia em que a base é o conjunto de todos os intervalos abertos, que eu vou denotar assim. Certo? E o que acontece a pergunta que a gente quer tipo, a pergunta que a gente quer responder é, se a gente mudar a base e tentar pegar uma topologia com uma base diferente, o que a gente consegue? E essa é a base de reta, da reta, certo? E o que a gente vai pegar agora é que a gente vai pegar uma outra base, que vai ser essa base aqui. Eu estou definindo as coisas com bases para vocês terem alguma. Para a gente começar a usar esse conceito de base, porque ele ficou só na definição na aula passada. Tá, então agora o que eu vou fazer é que a minha base vão ser esses caras AB. Então, por definição de base, quem vai ser minha topologia? Minha topologia, chamada de tal, S, ela vai ser os caras contidos em R, os caras contidos em R, tais que, para todo x pertencente a azão, existe um azinho maior que x, certo? Então, por definição de base, essa vai ser a nossa topologia, tá? Lembrando que o que é a base? A B fresco é base. Se para todo A pertencente à topologia e para todo X pertencente a A, eu tenho que existe um cara da base ao que X pertence a B contido em A, tá? Essa não é a definição que a gente deu, mas a gente já viu que elas são equivalentes, né? Mais ou menos. Então essa é a nossa base. Então, né, se a gente pega uma base, a gente pode construir a topologia a partir da base, certo? Que é justamente fazer esse processo de definir que os abertos são os caras dos quais todo ponto lá dentro tem um conjuntinho da base que está inteiramente contido. Então a gente tem essa topologia da reta de Sorgenfrey. E qual que é o desenho? Né? O desenho é a parte importante. O desenho é esse aqui, ó. O que acontece é que a intuição que a gente quer ter por trás da reta de Sorgenfrey é que os pontos eles só podem ir para frente. Os pontos não podem nunca voltar. Tá? Por quê? Lembra naquela ideia que eu tinha falado de que um aberto, deixa eu fazer continuado. Um aberto era um cara em que todo ponto que estava lá dentro conseguia se mexer um pouquinho, certo? Sem sair desse aberto, tá? Sem sair desse conjunto. Todo ponto aqui dentro consegue se mexer um pouquinho sem sair do conjunto. Se eu fecho uma das extremidades do intervalo e eu ainda quero que isso aqui aconteça, isso significa que eu não posso deixar o meu ponto se mexer. Eu não posso deixar o meu ponto se mexer para trás. Os meus pontos eles não podem mais voltar. Porque se eles pudessem voltar, eles conseguiriam se mexer de maneira a sair do conjunto.
Então, intuitivamente, é isso que a reta de Sorgenfrey representa. A reta de Sorgenfrey representa a reta, certo? Ela é a reta. Só que um ponto que está dentro de um aberto, ele só pode ir para frente. Ele nunca pode... Um ponto que está dentro de um aberto, o que a gente vai querer é que ele sempre consiga... Ele só consiga ir para frente, ele não consiga voltar. Claro, se ele estiver aqui no meio, ele vai conseguir voltar. Mas... Quer dizer, não, né? Não, de fato não. Porque se você pega qualquer ponto na reta, você consegue fazer esse aberto. Então, esse aberto aqui, por exemplo. Então, de fato, os pontos eles não conseguem voltar. Essa é a ideia que a gente quer ter em mente. Não um exemplo prático, mas um jeito de enxergar isso. É um jeito que o Leandro faz das notas de aula dele, que é o que eu estou seguindo. Que é você imaginar um rio, certo? Então, você tem um rio. E só que esse rio, ele tá com uma correnteza muito forte para cá. Então, se tem um barco nesse rio, ele só consegue ir para frente. Ele não consegue voltar, porque a correnteza não deixa. Essa é a reta de Sorgen. Tá? Esse exemplo é legal. Esse exemplo, ele é contra-exemplo de algumas coisas em topologia. Eu não vou focar muito em dar contra-exemplo para as coisas aqui, porque eu odeio os contra-exemplos de topologia, por mais que eles sejam muito importantes. Tem um livro ótimo para isso, que o livro é literalmente Counter Examples in Topology. Eu posso passar ele para vocês depois. Mas não vai ser a minha ideia ficar dando muitos contra-exemplos aqui, porque eu acho que, sei lá, eles são estranhos, eles são chatos e eles são difíceis de entender se você não entende as coisas num nível mais rigoroso, eu acho. O que é blasfêmia? Contra-exemplo mó legal, velho. Qual foi? Você topou. Mas eu concordo com isso. Sempre são coisas muito estranhas e tal. Eu acho que não. Teoria de conjuntos existe pra dar contra-exemplos escroto de topologia. Exato. Tá gravado agora, inclusive. Não acho que vale a pena dar esses contra-exemplos num curso básico. Assim, eles são importantes, de fato. Até porque os contra-exemplos eles são importantes para você ir contra a sua intuição. Porque, geralmente, se você acha que uma intuição tá certa, e você acha um contra-exemplo que contradiz essa intuição, é porque sua intuição não tá certa. Então, assim, eles são muito bons para isso. Mas tá, dado este exemplo, que provavelmente é o único que eu vou dar no curso inteiro, eu só tô dando ele porque teve uma pessoa que teve dúvida com ele e tal, e eu achei importante falar dele. Então, tá, a gente vai começar a separar umas coisas agora. Então, o que a gente vai aprender? Tá, é o seguinte, espaço topológico de maneira geral, ele é um bicho muito ruim. Muito ruim. Espaço topológico é uma merda. Espaço topológico geral, tá? Porque espaços topológicos, de maneira geral, eles têm propriedades, assim, muito... Tem poucas propriedades boas. Não que tem propriedades ruins, é que tem poucas propriedades boas. Então, você pode pedir que esse espaço topológico, ele satisfaça mais propriedades. Você pode, tipo, que ele satisfaça certas propriedades para que tenha consequências melhores, ou mais consequências boas. Tá? Em particular, um exemplo que eu acho que é razoável dar, até porque eu acho que até os bichos já tiveram isso em cálculo, é que você pode criar sequências, certo? De números reais. Seja Lauder, não sei se a Sofia está fazendo cálculo, não deve estar fazendo cálculo. Quem mais que é bicho? Bruno é bicho? Não sei. Não falaram de sequências ainda? Foi comentado das sequências de Cantor para definir que duas sequências são iguais lá. Tá. Não, mas ela comentou isso assim, tipo, 3 segundos. Bom, tá, eu vou falar de sequências, né? O que é uma sequência? Uma sequência é uma função que sai dos naturais e sai nos reais, certo? Que sai dos naturais e chega nos reais, perdão. Para cada n, ela vai associar um número que a gente escreve como xn. Tá? E é interessante que a gente analise convergência dessas sequências. O que é convergência, né? Quando você pega uma sequência xn, eu vou denotar ela geralmente assim. Quando você pega uma sequência xn, ou seja, x1, x2, x3, papapá. Acontece que geralmente, assim, esses números eles vão ficar variando, só que conforme você aumenta o n,
esse xn, né, o termo geral vai virar um número. Sei lá, dá um número fixo. Quando isso acontece, a gente fala que a sequência está convergindo. Tipo, você está pegando um monte de informação e toda essa informação está se aproximando de uma coisa fixa, assim, que seria o seu ponto de convergência. É basicamente essa a ideia. E o que acontece é que em espaços topológicos, não necessariamente esse limite aqui é único. Tipo, uma sequência vai poder convergir para duas coisas diferentes. É completamente contraintuitivo, se você começar a meditar um pouquinho sobre a noção de sequência, porque quando você cria sequências em R, né, que foi do jeito que eu defini, esse limite é sempre único. Mas se você troca R por um espaço topológico qualquer, esse limite pode não ser único. E aí, rapaziada, puta que pariu. Fica ruim, assim, fica bem ruim. Mas a grande maioria dos espaços bons vai ter essa unicidade de limites. E isso vem de pedir que o espaço topológico satisfaça mais coisas que não só ter uma topologia. E é dessas coisas que a gente vai falar agora. Na verdade, o resto do curso se resume em analisar essas petições adicionais, assim, e ver quais as consequências, né? Então, para dar um breve resumo sobre o que a gente vai falar ao longo do curso, a gente vai simplesmente entender quais são essas petições adicionais. Então, a gente divide elas em 4 categorias, eu acho, né? São 2 categorias e 2 petições adicionais que são importantes o suficiente para serem faladas à parte. Mas a gente tem o que a gente chama de axiomas de separação. Certo? Que o pessoal costuma denotar com essas letrinhas aqui, né? Que é T1, T2 e até T6. Eu acho que existe até T6, mas a gente não vai falar de T6, nem fudendo. Tem os axiomas de enumerabilidade, que são 3, que a gente chama de first countable, second countable e third countable. Tá? Mas eu não vou usar esses nomes. Esses nomes eu uso por costume, na real. Eu fui ensinado com esses nomes e agora eu não consigo não usar eles. Mas eu geralmente não gosto de usar esses nomes, assim, que não traduzem bem o que tá escrito, assim. Eu gosto de usar os nomes das propriedades. Então, quando eu lembrar, vocês vão me ver falando coisas tipo o espaço separa pontos, o espaço separa pontos de fechados. Mas a gente já vai entender o que isso significa. E aí tem mais 2 carinhas, né, que merecem um lugar no pódio, assim, que são compactos e conexos, certo? O que é um espaço compacto e o que é um espaço conexo. Isso aqui vai ser o resto do curso. Pera aí, rapidão. Tá. Então, essa desgraça vai ser o resto do curso. Tá? E aí a gente vai analisar quais são as propriedades boas desses negócios. Se o microfone estourar, avisem, viu, galera? Porque esse microfone é uma bosta. Tá, e hoje a gente vai falar desses caras, certo? Não de todos eles. Eu não vou falar de coisas como T6 e tal. E já fica claro uma coisa. Agora, essa é a hora que eu acho que o Leco me bate. Por quê? Porque existem 2 escolas de topologia, certo? Eu não sei história, então eu não vou falar exatamente como elas surgiram nem nada do tipo. Mas existem 2 jeitos de ensinar essa bosta desses axiomas de separação. E a gente vai entender mais pra frente, mas basicamente o Leandro usou uma escola nas notas dele e eu aprendi por outra. E eu vou ensinar a escola que eu usei, que eu aprendi, certo? Mas basicamente, para dar um overview
de qual que é a diferença dos dois, você tem T1, que é o mais básico, certo? Todo espaço que não satisfaz T1, nem vale a pena estudar, eu acho. Assim. Você tem o T2. Sem pedir mais nada, T1 implica T2. Certo? Sem pedir mais nada. Um espaço que satisfaz isso, satisfaz isso. Só que aí tem esses dois caras, que são os outros dois de que a gente vai falar. Certo? E esses caras, na escola do Leandro, né, como o Leandro ensina topologia, isso aqui é falso. Essas duas implicações. Essas duas implicações são falsas. Eu vou ensinar para vocês como se fosse. Por quê? Na escola do Leandro, T3 não implica T2. Ou seja, um espaço que é T3, ele não necessariamente é T2. Eu vou pedir que seja. Eu acho que eu devia estar falando disso depois, mas eu quero deixar isso claro agora. Então, no que eu vou ensinar para vocês, a gente tem essas implicações. No livro do Leandro está diferente. Tá? O Leandro tem outros nomes para esses T3 e T4, e ele chama de T3 e T4 e outras coisas. Mas, assim, eu vou explicando para vocês ao longo das ideias. Mas, beleza. Então, vamos começar lá com essa bosta. Tá, então, vamos lá. A gente tem um espaço topológico de desgraça. A gente tem um espaço topológico x-tal, certo? E o que a gente vai falar? A gente vai dizer que ele é... Eu devia ter feito isso antes da aula, mas eu não lembrava que ia ter aula, né? Então, Separation Axioms. Porque eu quero ver os nomes deles usando os matemáticos, porque eu gosto de falar. Tem T0, né? Eu não falo de T0. Não preciso falar de T0, verdade. T0 é importante, eu acho. Não usei na vida. Mas deve ser importante pra alguma coisa. Tá, isso aqui também existe, a gente vai falar disso. Tá, então, o que diabos é um espaço T0? Então, x tal é T0. Eu vou parar de fazer aquela letra, isso aqui, porque eu não tenho prática fazendo essa letra. Então vai ficar feio. É T0. Ou, agora que eu gosto, ou Mogorov. Eu nunca vou falar esse nome. Eu só gosto porque eu acho bonito. E porque dá os devidos créditos a quem descobriu essa merda, né? Então, ele é T0 ou Kolmogorov se dados x e y pertencentes a x, ou seja, eu tenho meu espaço, eu pego x e y, certo? X e y. Existe A aberto. Tá? Então, eu tenho um aberto A, tal que x pertence a A ou y pertence a A. Ou exclusivo. Um deles pertence e o outro não. Tá? Então, o jeito certo de escrever isso seria x pertence a A e y não pertence a A, ou y pertence a A e x não pertence a A. É um ou exclusivo. Então, eu tenho que ter um aberto A que está aqui em volta ou aqui em volta. Certo? Eu não necessariamente sei. Sim, mas é essa definição, é esse negócio mesmo, é quando chama de normal e regular. Só que o meu T3 é o regular, é o normal ou regular, eu nunca sei qual é o nome certo que o Auric usa, mas enfim. Deixa eu confirmar aqui. O meu T3 é o regular do Auric, o regular do Auric é o meu T3. Entendeu? T3 sem ser normal nem existe. T3 sem ser regular. Então, mas o Auric, ele faz T3 e T3 mais T2 igual regular. E T4 mais T2 igual normal. Entendeu? Eu faço diferente. Porque senão, mano, não faz sentido você não ter essa implicação bonitinha dos T's. Pra mim, esse é o argumento. Assim.
E todo espaço é T2, né? Vamos combinar que não tem espaço que não é T2. Assim. Change my mind. Mentira, tem, só que, tipo, horríveis, nojentos. Mas tá, então tudo bem. Então tá, isso é o espaço T0. Espaço T0 aqui. Pontos. Tipo, por que esses caras são axiomas de separação, né? Agora, eu acho que já é um bom momento para falar disso. Porque você vai, tipo, quando você quer separar pontos, tipo assim. Deixa eu ver um bom jeito de explicar isso. Já sei. Lembra que num aberto, qualquer ponto consegue se mexer um pouquinho sem sair, certo? Em particular, se eu tenho um ponto que está dentro de um aberto e um ponto que está fora, esses pontos eles estão, de certa maneira, separados. Por quê? Porque esse cara nunca vai conseguir chegar nesse cara. Porque esse cara não consegue sair do conjunto. Tipo, não tem a barreira, sabe? Tipo, um aberto é um conjunto em que todo ponto consegue se mexer sem sair. Então, se esse cara não sai do aberto, como é que ele vai chegar e ficar perto desse aqui? É nesse sentido, assim, que eu quero dizer separação. É por isso que esses axiomas eles chamam axiomas de separação. Porque em todos eles você vai ter dois objetos e você vai fazer abertos em volta para separar esses caras. Essa é a ideia. Tá? Razoavelmente essa é a ideia. Tá, então isso é T0. O que é T0 na prática? Se você pega dois pontos, você consegue separar eles. Só que você só vai ter o aberto em volta de um, certo? Então eles vão estar mais ou menos separados, tá? Tipo, você consegue separar, mas não é tão bem separado assim, né? Tipo, só tem uma barreira que impede eles de se encontrar. Então, assim, não é tão bem separado. Mas o importante no T0, você não sabe onde que tá essa barreira. Você não é especificado onde que tá a bolinha, onde que tá o aberto. Essa é a parte importante do T0. Tá? E logo depois de T0, a gente tem o que a gente chama de... Peraí, pulei o bagulho aqui. Cadê? T0. A gente tem o que a gente chama de T1. Tá. A gente tem o que a gente chama de T1. O que é um espaço T1? Um espaço T1 é um espaço T0, só que você consegue escolher onde está o aberto. Certo? Então, tipo assim, x tal é T1, ou, e aí eu vou falar o nome dele aqui, o nome dele é Frechet, espaços de Frechet. Eu acho que espaço de Frechet é uma outra coisa em matemática, porque ninguém usa esse nome. Então, eu tenho quase certeza que espaço de Frechet é outra coisa. Mas x tal é Frechet, ou T1, eu vou optar sempre por esse nome. Se, quando x e y pertencem a x, existe um aberto, tal que x pertence a A e y não pertence a A. Só isso. Tá? Percebe? A gente tira essa hipótese. Ou seja, agora a gente já sabe onde que estão os abertos. Tá? E o desenho desse cara é muito importante. Porque o que acontece aqui? Eu tenho x e eu tenho y, certo? Percebe que essa definição aqui, ela é comutativa, no sentido de que eu posso trocar y por x aqui, e aí vai existir um aberto, tal que y pertence a A e y não pertence a I. Perdão. X não pertence a A. Vou chamar de A'. Certo? Então, tipo, eu posso trocar esses caras. Então, eu vou ter o aberto em volta dos dois, de fato. O negócio
é que esses abertos eles podem se intersectar. E essa é a parte importante. Ó, vamos lembrar. Se eu tenho um aberto só em volta de um dos pontos, o que acontece? Eu tenho a fronteira desse aberto, certo? Como esse cara é um aberto, a fronteira não está dentro dele. A fronteira está no complementar. Só que, vocês concordam que o complementar... Eu não sei porque eu fiz isso tracejado. Isso é para ser linha inteira. É o espaço todo. Vocês concordam que se eu pegar o complementar desse aberto e tirar a fronteira, eu vou ter esses dois abertos disjuntos, né? Tipo, se eu considerar eu posso considerar esse cara aqui, né? Esse cara é um aberto, certo? Ele não tem fronteira. A única fronteira que ele teria seria a de fora, certo? Mas ela não existe, é aquela conversa que a gente teve. E essa fronteira seria o espaço todo, certo? Então meio que não é uma fronteira. A gente teve essa conversa ao passado. Então esse cara verde, ele também é um aberto, certo? E ele é um aberto que é disjunto do preto, certo? E a fronteira comum deles é essa linha vermelha, que não está em nenhum dos dois. Você concorda que pelo espaço verde ser um aberto, eu conseguiria, tipo, trazer esse ponto Y para cá? Esse ponto Y ele consegue se mexer até ficar muito, muito, muito pertinho da borda, sem sair. Isso acontece a mesma coisa com o X, certo? Ele conseguiria se mexer até ali sem sair. Então, percebe, esses pontos eles estão separados, mas é uma separação muito fraquinha. É só uma barreirinha. Tá, assim, é muito, 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 muito fraco. E o que a gente vai ver é que o quão forte é essa separação vai aumentar conforme a gente vai avançando nos axiomas. Então, qual que é o caso do T1? Então, esse é o caso do T0. Por que o T1 é mais limitante? Porque se eu pego um ponto X e um ponto Y, o que eu sei? Eu sei que eu tenho dois abertos aqui. Certo? E eu estou fazendo eles não disjuntos por uma coisa que a gente vai ver mais pra frente. Logo em seguida, quando a gente for falar de T2. A gente tem esses dois abertos, certo? Então esse é o aberto A, que separa o X do Y, e esse é o aberto A', que separa o Y do X. Percebam que agora, o X e o Y eles não conseguem se aproximar tanto. O X ele tem que parar aqui, ó. E o Y ele tem que parar aqui. Então, tem todo esse gap que não deixa eles se aproximarem. Certo? Isso, e essa é a ideia. Assim, agora a distância entre eles, é que eu não gosto de ficar usando esses termos porque começa a parecer que eu tô falando de métricos, e não é bem assim. Isso é tudo intuição, tá? De maneira formal, você não consegue simplesmente sair arrastando pontos pelo conjunto. Mas intuitivamente, assim, imagina que, tipo, isso são salas e esses pontos são pessoas que conseguem andar, assim. Esses pontos agora estão separados por toda essa área aqui, ó. E não só mais por uma barreirinha, que seria essa fronteira vermelha. Então, é nesse sentido de que esse T1 ele é mais forte que T0, certo? E uma coisa importante que a gente precisa notar é T1 implica T0, certo? Por quê? Se tem esses dois abertos, em particular tem um deles. Então acabou, é T0, certo? Porque o que é esse T0? É um espaço... É T0 se quando eu pego dois pontos, em volta de algum deles, não sei qual, existe um aberto. Bom, agora existe em volta dos dois. Então, em particular, existe em volta de um deles, certo? Então, todo espaço que é T1 é T0. Beleza. T2. O que é um espaço T2? A gente vai falar que x tal é T2 se
Quando eu pego o XY pertencente a X, existem dois abertos, certo? Dois abertos. De forma que o X está em um deles, o Y está em outro, e esses caras são disjuntos. Não encosta, não encosta. E esses dois abertos, eles não encostam de jeito nenhum, tá? Então, no desenho, né, a gente tem que isso aqui é CT2. Você tem um espaço, você tem um X, você tem um Y, certo? E agora, o que você consegue é que você consegue esses dois... Não, não é isso. Consegue esses dois abertos, só que esses abertos, eles não podem mais se encostar. Eles não podem mais, tipo, se intersectar. E agora, percebe como o gap agora é ainda maior, tá? Porque agora tem, tipo, um abismão aqui, separando os dois. É, tipo, muita coisa. Muita coisa. Tá? Tipo, muita coisa. Então, o T2, ele é mais forte, certo? Que o T1. E, de fato, o que é importante a gente notar é que T2 implica T1, que implica T0, certo? Essa parte a gente já sabe. E por que essa parte dá certo? Porque lembra que de T1 a gente sabe que existem esses dois abertos, certo? Então T1 é existir esses dois abertos, que não são necessariamente disjuntos. No T2, eles existem e são disjuntos. Então, T2 implica T1, tá? Porque no T1, não é como se obrigatoriamente os abertos tivessem que se intersectar. Não, eles podem se intersectar. No T2, não. No T2 não pode. Mas os abertos continuam existindo. Então, o T2 implica T1. Certo? Essa é a ideia. E é nesse sentido que a gente fala que T2 é mais forte que T1. Porque ele implica T1. Tá? Beleza. E agora a gente tem mais dois. Tá? Mas antes da gente falar desses mais dois, eu vou começar a aplicar essas coisas. Porque só saber esses axiomas é uma merda, assim, se você não usa eles pra nada, né? E é agora que a gente vai entrar de fato no assunto de sequências. Porque sequências é um ótimo jeito de entender onde que se aplica o conceito de ser T2, tá? Primeiramente, a gente vai fazer tudo na reta, tá? Porque na reta é mais fácil de trabalhar. Eu conseguiria fazer essa teoria um pouco mais geral com vocês, em espaços topológicos quaisquer, mas fazendo na reta, já dá para entender o que eu quero dizer do porquê que é importante ser T2. Perdão. Tá ruim hoje. Tá, na reta. Se eu tenho dois pontos x e y, vocês concordam que a reta é T2? Tipo, faz sentido, né? Por quê? Se eu tenho dois pontos, eu posso pegar a distância, certo? A distância entre eles. Aí eu divido ela por 4. Sei lá. Eu gosto de usar 4. Meu número favorito. Olha um número aí, maior que 2. Sei lá. Bota esse número aí que dá certo. Maior que 2 não, pode ser maior ou igual a 2 até. Eu acho que com 2 funciona. Funciona porque a bola é aberta. Enfim. Escolha um número maior que 1. Não, maior ou igual a 2. Maior ou igual a 2. E enfia aí. Vai dar certo. Então eu pego essa distância, divido por 4 e eu faço os intervalos em volta de x e y que tem raio distância sobre 4. Ou seja, pego essa distância aqui, dividi em 4 e aí eu faço esses intervalos. Esses intervalos são intervalos abertos, então eles são abertos, tá? E eles separam o x e o y, e são disjuntos, certo? Então acabou. Faz sentido isso? A reta é T2. Isso fica claro assim? Por que a reta é T2? Tá, beleza. Então tive respostas positivas, ok? Tá. E aí, o que acontece
é que a gente vai começar a falar um pouco de sequências, tá? E a gente vai entender por que quando um espaço é T2, o limite é único, tá? Na real, posso fazer diferente? Eu não vou fazer em R, eu vou fazer em R2. Eu vou fazer em R2. Não, em R2 é muito melhor. Explicar sequências para vocês em R2 é sempre muito melhor. Tá, então imagina que a gente está em R2. Então todo esse meu plano aqui é o espaço. Vamos tentar explicar de novo o que dois espaços são um. Né? Se eu pego x e y, eu consigo medir a distância entre eles, certo? Que é tipo o complemento desse segmento. De novo, eu pego essa distância, racho em 4, só que dessa vez não são intervalos, né? São bolas. Mas é a mesma ideia, certo? Vocês concordam que é a mesma ideia, assim, do porquê que R2 é Hausdorff. Aliás, eu não falei, né? O nome mais importante eu não falei. Esse é o nome que mais usa. E eu não falei porque, sei lá, eu sou tanso. Esse cara aqui é muito foda. Então, o espaço T2 também é chamado de Hausdorff. E, na real, geralmente o pessoal fala mais Hausdorff que T2, porque Hausdorff é um cara importante. Isso, esse é o espaço Hausdorff. Esse é o espaço Hausdorff. Que é o mais importante, assim, eu acho. Tá. Então, vocês entendem por que R2 é Hausdorff? Faz sentido, né? Que é só fazer as bolinhas. É a mesma heurística de R, só que em vez de ser intervalinho, são as bolinhas. Assim. Tá. E por que eu quero fazer tudo em R2? Porque fazer sequências em R2 é muito mais fácil fazer. Não que seja mais fácil desenvolver a teoria, mas é muito mais fácil desenhar. Certo? Tá. Então vamos lá. Vamos definir formalmente o que é esses bagulho. Então, uma sequência é uma função que sai de N e chega em R, certo? Eu vou chamar essa função de x, não vou chamar ela de f. Então, ela vai pegar um n e vai levar em xn, que a gente vai denotar assim. Tá? Essa é a notação. Na real, os pontinhos são pra lá. Essa é a notação, certo? E vamos pegar exemplos de sequências em R. Na real, isso aqui tá errado, né? Isso aqui tinha que ser em x. Aí dá o nome da função de x é foda. Deixa eu pegar essa U. Pronto, o que seja. Onde U é espaço topológico. Tá? Então você tem um espaço topológico e você tem uma função que sai dos naturais e chega nele, certo? Faz sentido que funções tenham contedomínios em espaços topológicos, né? Função sai de conjunto e chega em conjunto, e espaço topológico é conjunto. Assim, não existe nenhuma complicação nessa parte, né? Porque espaços topológicos são conjuntos, então você consegue fazer funções. Nada demais. Tá, então, vamos pegar exemplos de funções. Eu posso pegar, por exemplo, vamos trocar o por R para fazer os exemplos, tá? E eu vou dar alguns exemplos em R2 também, já que vai ser o espaço que a gente vai trabalhar. Mas eu posso pegar, por exemplo, a sequência. Eu já vou denotar isso aqui como x de n, como sendo n, por exemplo. Certo? A sequência é uma função, é o que a gente chama de função identidade, certo? Você sai de n e chega em n. Então, a minha função, ela seria 0, 1, 2, 3 pontinhos, n, 3 pontinhos, por aí vai, certo? Todos os números naturais em ordem, tá? Isso é uma coisa muito importante na real, sequências têm ordem, viu, galera? Essa sequência e essa sequência, elas são sequências diferentes, tá? Não confundam a sequência com o conjunto dos elementos. Conjunto, o Leco vai querer me bater, mas conjunto não tem ordem, tá? Assim. Tipo, você pode escrever os elementos da maneira que você quiser, assim. Mas sequências tem, tá? Sequências tem. Porque se você escreve diferente, você muda a função, né? Porque, tipo, aqui eu tenho que isso é x1, isso é x2, isso é x3, e por aí vai. Aliás, isso é x0, isso é x1, isso é x2, e por aí vai, certo? Isso aqui é xn. Agora,
isso aqui, isso é x0, isso é x1, isso é x2, x3, por aí vai, xn. Perceba como nessa função, x de 1 é 1 e x de 2 é 2. Não, caralho, tô sabendo bem. 2 é 2, tá? Na de baixo, x de 1 é 2 e x de 2 é 1. Tá? Então são funções diferentes. Certo? São funções diferentes. Beleza. Tá. Então, isso são sequências. E a gente pode fazer sequências assim, indo para vários espaços. E pode fazer sequências diferentes. Você pode ter, sei lá, xn igual a 3n menos 1 sobre 2 raiz elevado a 15. Foda-se. É só uma função. Você pode ter sequências tão complicadas quanto você queira, assim. E beleza. Até aí tudo bem. Então a gente sabe o que é sequência. Deixa eu dar exemplos em R2. Eu acho que é importante. Bom, você pode pegar, por exemplo, uma sequência xn igual a n mais 1, por exemplo. Tá? N mais 1. Então, quem seria o meu x0? 0, 0 mais 1. 0, 1. Nota, nesse caso, o meu x, ele sai de n e ele chega em R2, certo? Ele não chega mais em R, ele chega em R2, ele chega nos conjuntos de parzinhos. Tá? Então, o meu x0 é 0, 1, o meu x1, ele é 1, 2, certo? E por aí vai, assim. E você consegue escrever todos esses xn's, assim. E aí, claro, quando você estiver trabalhando com sequências em espaços topológicos de maneira geral, esses espaços topológicos eles podem não ter uma adição, né, ou uma multiplicação, ou uma subtração, e aí escrever esses caras vai ser mais complicado, assim, tipo, você encontrar um termo geral de fato. Mas geralmente você nem explicita essas sequências se você está trabalhando com elas de maneira mais abstrata, sem ser em corpos, né, e coisas do tipo. Então, assim, a gente vai se ater a essas aqui, tá? Em especial hoje, para vocês entenderem por que ser Hausdorff é importante. Beleza. A gente já entendeu o que é sequência. Percebam, conforme eu vou avançando na sequência, os meus números vão mudando, certo? Nesse caso aqui, o que vai acontecer com a minha sequência se o meu n crescer muito? Isso é uma pergunta. Tipo, eu não quero falar, respondo. Se o n cresce muito, o que acontece com o xn? Vai para o infinito. Isso. Tá, beleza. Então vai para o infinito. O que é vai para o infinito, né? Para quem não pegou a ideia. O n, se o n cresce, quem que é o meu xn? O meu xn é o n, certo? Tipo, xn é igual a n. Então, se o n cresce, ou seja, fica o quão grande você quiser, bom, esse cara também vai ficar o quão grande você quiser, certo? Porque é o mesmo cara. Só que acontece, pode acontecer casos, existem casos em que esse n vai crescer e o xn não. O xn, ele pode diminuir, ele pode ficar muito pequeno, tipo próximo de 0, ele pode ficar muito pequeno em módulo, aliás, ele pode ficar muito pequeno sem módulo, ou seja, ir para menos infinito, né, que é ficar o quão pequeno você quiser. E pode acontecer várias coisas com ele. O importante é, se quando o n ficar grandão, o xn se aproximar de um número fixado, a gente vai falar que essa sequência converge, tá? E qual que é a definição precisa disso? A gente vai dizer que xn converge para x
E eu vou dar a definição em topologia geral, tá? Mas a definição em R2 é claramente a mesma. É que a definição em topologia geral, ela é melhor, ela é mais fácil de entender. Juro por Deus, ela é mais fácil de entender, porque ela tem menos simbolismo, tá? A definição em R, em espaços métricos de maneira geral, da forma que você definiria só lá, é bem estranho. Tem símbolos demais e isso me assusta. Então a gente vai fazer em espaços topológicos de maneira geral. Então, se xn converge para x, o que é escrever que xn se aproxima de x? Está todo aberto. Está todo aberto. Ao que x pertence a esse aberto, a partir de um momento, a partir de um ponto, todo mundo da sequência fica dentro desse U também. É só isso. Eu pego um ponto X. Eu pego um ponto X e um aberto U em volta do X. Eu pego um ponto X e um aberto U em volta do X. Então, o que acontece é que a partir de um xn, a partir de um n0, existe um n0, certo? Tal que o xn0 está aqui, o xn0 mais 1 está aqui, o xn0 mais 2 está aqui, e por aí vai. Por aí vai, por aí vai. Todo mundo a partir do xn0 está lá dentro. Todo mundo, todo mundo, todo mundo, todo mundo, todo mundo. Tá? E por que isso significa que o xn se aproxima do x? Porque eu posso pegar esse aberto U, o quão pequeno eu quiser. Eu posso fazer com que esse aberto U, ele seja desse tamanhozinho aqui. Esse tamanhozinho aqui, ó. Vai nem caber a letra dentro dele. Pode ser que esse cara seja o meu aberto. E mesmo assim, eu vou ter infinitos caras da sequência lá dentro. Então percebe como de fato tem que ser bem próximo? O xn, ele vai se aproximar do x, certo? Tá, beleza. Então, ficou clara essa ideia de convergir? Essa ideia é complicada, assim, não é uma ideia fácil. Quem que eu tenho aqui? Eu tenho o Danilo, eu tenho a Fernanda, que tá indo super bem, eu tenho a Sofia, o Lauder, o Henrique, o Leco, que sabe topologia, e o Bruno, que... Bom, Bruno, não tô dando a sua capacidade, é que você não interage muito na aula, não é culpa sua também, então eu não sei como você é, mas eu suponho que se você tá sobrevivendo até agora, você é muito bom também. Então eu imagino que tenha ficado tudo claro. Então, beleza. Eu tenho Sonnet Bow aqui, então eu imagino que essa ideia tenha ficado clara. Então, ok. O que eu ia falar agora? Ah, Hausdorff. Beleza. O que acontece é que pode acontecer se esses dois caras... Se eu pego, tipo, um outro Y. Esses dois caras, quem são esses dois caras, né, Lucas? Eu pego um Y, certo? Eu pego um outro cara, um outro Y, que também pertence ao X. Certo? Também pertence ao meu espaço. Se esse Y, ele pode estar tão perto de X, esse Y pode estar tão perto de X, que todo aberto em volta de X está em volta de Y também. Certo? E quando isso acontece, a sequência não vai ter uma convergência única. Porque se você pega dois pontos diferentes, x e y, de maneira que qualquer aberto em volta do x também é um aberto em volta do y, não dá para saber para quem que a sequência converge. E aí, essa ideia de convergir, ela já não faz mais sentido nenhum. Porque eu quero que se aproxime de um número. Se aproxima de dois números, tipo, é inútil, sabe assim? Você quer que uma sequência, ela se aproxime de um número, para você poder estudar quem é esse número. Se tem mais de um, porra, que merda, né? Então a gente quer sempre que essa sequência ela só tenha um ponto de convergência. Qual que é o jeito de garantir isso? Hausdorff. Por quê? Por quê?
Vamos analisar cada um dos espaços. Então, em T0. Será que eu consigo isso? Bom, então a gente tem XY. De cara, melhor. Bom. De cara, em T0 a gente não consegue isso. Por quê? Porque em T0, se eu tenho... eu sei que eu tenho 2 pontos, certo? Vamos imaginar que a minha sequência ela está convergindo para isso aqui. Agora eu tô confuso. Por que em T0 isso não vale? Em T0 isso não vale em T0, eu tenho certeza. Eu só não sei o desenho. Espera aí, eu preciso pensar. Por que isso não vale em T0? Ó deuses da topologia, que por algum... que se tiver alguém que sabe topologia me escutando e quiser me falar, não sei quem. O Leco, olha! Por que em T0 sequência não tem limite único? Eu esqueci o desenho. Eu sabia esse desenho, eu esqueci. Tô pensando. Porque eu sei que precisa de Hausdorff, assim. Eu sei que T1 e T0 não funciona. Eu só não sei, eu só esqueci o desenho, assim. Tipo, pega 2 pontos que você não consegue separar, tipo, por abertos, assim. Você não consegue abertos disjuntos em que um esteja... Certo. Então, tipo, eu tenho E esses aí, 2 tipo, caras. se o limite da sequência é um deles, necessariamente ele vai ser os dois. Entendeu? Tipo, você tem... É que, tipo assim, eu acho que é o seguinte: se você pegar um X bem pertinho de Y, você não consegue garantir que o aberto que contém Y, quando separa de X. Aí pode ter um aberto ao redor de Y, bem pertinho de Já X. entendi. Beleza. É porque eu tô pensando no que eu falei aqui pra cima, ou no que eu falei aqui. O que eu falei aqui? Eu falei que pode existir o caso em que todo aberto em volta de X está dentro de Y também, certo? E eu tô pensando só nesse contra-exemplo. Mas não, existem contra-exemplos diferentes. Por exemplo, o caso do T0. O que acontece? Se esses caras estão separados só por essa bordinha, pode ser que a partir de um xn0, se a galera estiver bem próxima do Y, ela esteja bem próxima do X também. No sentido de que se eu pegar um aberto em volta do X, ele sempre vai continuar tendo todo mundo. Pode ser que ele não tenha o Y. Pode ser que o meu aberto faça isso. Sei lá. Ferre-se. Mas se o X e o Y estiverem bem próximos, pode ser que todo aberto em volta do X tenha esses caras da sequência dentro. Entendeu? E a mesma coisa vai acontecer para T1. Tá? Porque em T1, os pontos ainda não estão necessariamente tão separados assim. Então, a intuição por trás disso é essa. Como em X0, aliás, como em T0 e T1, você não tem que os pontos eles estão separados por abertos, disjuntos, pode ser que eu tenha esses abertos que os x0 estejam nos dois, assim, tá? Porque tipo, eu não tenho abertos que são disjuntos. Então, se todo o meu aberto intersecta, pode ser que todo o meu aberto também tenha esses infinitos caras, certo? Essa é a ideia, assim. Não sei se ficou claro, perdão se não ficou, mas a intuição por trás disso é essa. Tá, e o negócio um rolê importante se o meu espaço é Hausdorff, então eu tenho um ponto X e um ponto Y, eles são necessariamente separados pelos abertos, certo? Então, e esses abertos eles são disjuntos. Se a partir do xn0 tiver todo mundo aqui dentro,
não tem como essa galera estar aqui dentro também. E é por isso que o limite é único. Se os meus abertos eles são disjuntos e tá todo mundo dentro de um aberto, não tem como essa galera estar dentro de outro aberto. E essa é a ideia. Tá? É por isso que a sequência tem sempre limite único quando é Hausdorff. E é por isso que Hausdorff é uma propriedade importante. Vocês pegaram a ideia? Perdão se a explicação dos outros casos não ficou muito boa, assim. É porque eu realmente esqueci desse desenho. Mas obrigado aí, Leco Sofia. Tá. Beleza. Então, agora, a partir disso, a gente tem a próxima propriedade, que é o que a gente chama de T3. T3, ou... Qual é o nome do jovem? O pessoal chama isso de regular Hausdorff. Eu não vou escrever isso, foda-se, é T3. Eu achei que tinha um nome legal. Ah, não, o resto é tudo Hausdorff. Tirando o T3,5. Não, Mas regular. T3 regular, T4 normal. Não, mas são coisas diferentes. Ah, pra vocês são coisas diferentes? Você tinha falado que ia ser a mesma coisa? Não. Não é que são a mesma coisa. Perceba. O que acontece é que pro Auric são coisas diferentes e pra mim também. Só que os conceitos estão trocados. Pra ele, tá, pode crer, não você pode tem... crer. Entendeu? Essa é a ideia. O que é um espaço T3, galera? Um espaço T3 é um espaço que é T2. Tá? Ele tem que ser Hausdorff. Todo espaço T3 é Hausdorff. Isso não é uma coisa que dá para provar. Eu estou definindo assim. Todo espaço T3 é Hausdorff. E, além disso... Cadê a definição de T3? Aqui. Se eu pego um ponto... Se eu pego um ponto, certo? No meu espaço. Esse é meu espaço. E eu pego um conjunto fechado, certo? Eu consigo abertos disjuntos, tal que um está em volta de X e o outro está em volta de F. Então, o meu espaço, ele separa pontos de fechados e não mais pontos de pontos. E por que isso é mais forte que T2, né? Isso de fato não implica T2, necessariamente, tá? Você tem que pedir essa hipótese, mas intuitivamente isso é mais forte que T2, porque agora, se eu tenho um ponto aqui e eu tenho um ponto dentro desse fechado, agora eu não consigo mais... Agora eu tenho duas barreiras, né? Eu tenho essa barreira, eu tenho essa barreira, eu tenho essa barreira, eu tenho essa barreira. A do fechado. Então eu tenho 4 barreiras. Então, isso é complicado. Assim, é muito difícil esses pontos se aproximarem. Então, é isso que significa ser T3. Eu consigo separar os pontos e os fechados. Tá? E o que eu e o Leco a gente estava discutindo é que o Auric, o Leandro, que é o que fez as notas de aula que eu estou usando, né, para montar um curso, ele chama isso aqui de regular. E ele fala que T3 é só quem separa pontos de fechados e não pede Hausdorff. Esse é o problema, entenderam? O Auric, ele faz essa troca, assim, que eu não faço. Por quê? Porque se eu uso essa nomenclatura, eu tenho que regular implica T2. Mas eu não tenho que T3 implica T2. E eu acho isso muito feio. E de verdade, todo espaço bom é Hausdorff. Assim, todo espaço métrico é Hausdorff, todos os espaços Rn são Hausdorff. Não tem por que não pedir Hausdorff. Tá? Então eu vou chamar de espaço T3 um espaço que separa pontos de fechados e é Hausdorff. Certo? E de regular um espaço que só separa pontos de fechados. Por mais que eu nunca mais vá usar essa merda. Tá. E por que espaços regulares são importantes? Porque eles são Hausdorff. Fim. Brincadeira. Mas real é porque
isso é uma coisa um pouco mais complicada, na real, de mostrar. Mas é que se um espaço ele é T3, então, lembra o que eu falei na última aula sobre sistemas de vizinhanças? Se eu pego um ponto X, o que é um sistema de vizinhanças? Aliás, perdão, sistema de vizinhanças não. O que é uma base local? Ah, explico, Dan. Deixa eu terminar de explicar. T3 que eu explico. O que é uma base local? Uma base local é um conjunto de abertos, tá? Uma base local é um conjunto de abertos em volta do X, tal que, se eu pego um aberto em volta do X qualquer, sempre tem um cara da base que está dentro desse aberto vermelho, certo? Vocês lembram desse conceito da aula passada? De base local? Então, o que acontece é que existe uma coisa que é um pouco mais geral que isso. É o quê? Um sistema de vizinhanças. Um sistema de vizinhanças, ele é basicamente uma base local. Só que, em vez desses conjuntos em volta do X serem abertos, a gente pede só que eles sejam vizinhanças. O que são vizinhanças? Vamos entender que é uma vizinhança. Uma vizinhança nada mais é do que um conjunto em volta do ponto, tal que este ponto não são todos os pontos desse conjunto. É só este ponto consegue se mexer sem sair. Perceba, não são todos os pontos do conjunto que conseguem se mexer, é só esse. Em particular, o que é um aberto? Um aberto é um conjunto que é vizinhança de todos os seus pontos. Porque todo ponto consegue se mexer um pouquinho. De maneira formal, o que é uma vizinhança? Vx é uma vizinhança de X? Se existe um aberto, tal que o X pertence ao contido em Vx. Tá? Esse cara é quem vai medir o quanto esse X consegue se mexer. Nota. Esse ponto aqui, ó. Esse ponto aqui que está fora do aberto, não necessariamente ele consegue. Tá? Essa é a parte importante. Uma vizinhança é um conjunto em que só esse ponto de quem eu estou falando consegue se mexer. Tá? E por que esse conceito é importante? Primeiro, porque esse nome é geralmente o nome que você vai encontrar em grande parte da literatura, até para falar de abertos. Tá? Geralmente, quando você está fazendo uma topologia um pouco mais high level, não é como se eu fizesse. Mas só estou falando que existe, assim. O Leco deve saber. O Leco com certeza sabe mais disso do que eu. Mas na grande maioria da literatura, sempre que você fala em vizinhança, isso é um sinônimo para aberto. Assim, não é muito legal considerar vizinhanças que não são abertas. Elas são importantes para algumas coisas, mas, tipo, na grande maioria dos textos aí de topologia que vocês vão encontrar na vida de vocês, sempre que falarem, pega tal coisa, uma vizinhança de X, é aberto. E as pessoas nem vão comentar isso, assim, as pessoas só vão assumir que você sabe que é aberto. Tá? Mas existem vizinhanças que não são abertas. Em particular, um exemplo são os intervalos fechados. Se você pega um ponto... Aliás, se você pega um intervalo fechado, um intervalo fechado é vizinhança de todos os seus pontos, menos os extremos. Qualquer ponto que você pegar aqui, você consegue um intervalo aberto em volta que está contido no fechado, tirando os extremos. E é por isso que o intervalo fechado não é aberto. Ele não é vizinhança de todos os seus pontos. Pegaram a ideia? É só isso. Assim. É real, só isso que é uma vizinhança. E por que eu estou falando delas? Eu estou falando delas porque quando um espaço é T3,
Não é nem quando um espaço é T3, né? É equivalente, assim. Se um espaço ele é T3, quer dizer, na real, não é equivalente, né? É equivalente com a definição da Aulic. Não, tá. Se um espaço é T3, eu vou fazer só a implicação. Se um espaço é T3, então, para todo X, existe um sistema fundamental de vizinhanças em volta de X que são fechadas. Muito confuso, muito confuso. 3G, o que você falou? Tipo assim, o que isso significa? Isso significa que se eu pego um aberto em volta de... Por que eu fiz um ponto e chamei ele de T3? Porque eu sou burro, né? Eu pego um ponto X. Se eu pego um aberto em volta do X, então existe um V fechado em volta desse X. Esse V pertence a esse cara, tal que o V está contido no aberto. Tá? E isso pode não parecer importante agora, porque fechados ainda não são importantes para a gente. Não muito. Eles são importantes nas definições, tá? De T3 e T4. T4 a gente vai falar já já. Mas fechados vão ser importantes quando a gente fala de compactos. Porque fechados dentro de compactos são muito legais, tá? Mas, então, essa parte de T3, ela vai parecer meio inútil por agora, mas logo mais a gente vai ver que tem aplicações muito legais para espaços T3, tá? E, respectivamente, T4. T4 a gente não vai ver muita aplicação deles agora, porque trabalhar com fechados ainda é uma coisa que não é interessante para a gente, porque eles ainda não têm as propriedades mais legais do mundo, tá? Mas quando a gente começar a falar de compactos, os fechados vão ser muito importantes e aí tudo vai ficar legal, tá? Mas beleza, vamos voltar aqui um pouquinho em sequências, porque o Dan pediu para explicar de novo. Dan, tem alguma parte especial que você se perdeu? Ou você quer que eu explique tudo de novo? Eu explico, sem problema. Não tá saindo seu som. Você tá desmutado, mas não tá saindo. Eu tirei o fone agora pra falar. Então, se você falar alguma coisa, vai dar retorno. Mas, tipo, eu não entendi muito bem a sequência, assim, que você falou, tipo, de ter um X e um Y, e daí, tipo, a sequência vai convergir só para um dos caras. Porque, tipo, ótimo. Eu não entendi se ela tá dentro do aberto que você pegou em volta do X e do Y, sabe? Ou se, tipo, ela vem de fora já, assim, sabe? E depois ela entra ali, aí pra mim ficou meio confuso. Assim. Não, beleza. Graças a Deus que a sua dúvida foi essa, porque se você tivesse me perguntado para explicar por que Quintesa NT1 não vale, eu não ia saber, porque de verdade eu não tô contente com a explicação. Mas, ó, beleza. Por que em Hausdorff vale? O que é uma sequência convergir? Dan, eu vou te explicar usando análise, porque você já viu, tá? Pessoas que não sabem análise ainda, ignorem. Mas eu vou dar essa explicação para você, porque você já viu, então eu acho que é um jeito mais fácil de entender. Qual é a definição de convergência em análise, certo? Eu tenho uma sequência X, uma sequência N em R, certo? E qual é a definição de convergência em análise? Para todo epsilon, existe um N0, pertencente às naturais, tal que se N maior ou igual a N0, aliás, Xn converge para X. My bad. Concorda? Essa é a definição, certo? De convergência em análise. Você lembra dessa definição? Pode digitar pelo chat.
Bom, vou assumir que você lembra. Nossa, tá muito ruim hoje, peraí. Tá travando toda hora aqui meu microfone, mas eu lembro. Vou escrever no chat qualquer coisa. Não, pode escrever no chat, é melhor. Tá, beleza. Então você lembra dessa definição. O que isso significa? Isso significa que se eu pego x para qualquer distânciazinha epsilon, para qualquer númerozinho epsilon, a partir de um cara, todo mundo tá aqui dentro. Você concorda agora? Você entende por que tá todo mundo ali dentro? Tipo, pode ser que o x1 esteja aqui fora. O x0 esteja aqui fora. O x3 esteja aqui fora. O x15 esteja aqui fora. O x10 elevado a 17 esteja aqui fora. O que importa é, a partir de 1, todo mundo tá lá dentro. A partir de algum n0, todo mundo tá lá dentro. Todo mundo tá lá dentro. Sem exceção, entendeu? Essa é a ideia. E é a mesma coisa no caso geral. Pegou? E é por isso que Hausdorff faz com que a convergência seja única. Por quê? Porque se eu tenho x e y, eu tenho a galera que separa os dois. Certo? Eu tenho esses caras que são separados, assim. Então, o que acontece é, eu tenho esses caras que são separados, isso significa que, a partir de um n0, todo mundo tá aqui dentro, certo? E a partir de um n1, todo mundo tá aqui dentro também. Concorda? N2 não. N1 mais 2. Certo? Faz sentido. Todo mundo, a partir de um n0, todo mundo tá aqui. E a partir de um n2, todo mundo tá aqui. Pega o maior deles. Maior não, pega o menor deles. Tá? Pega o menor. Vamos assumir que, sei lá, n1 é maior que n0. n0 é menor que n1. Se o n0 é menor que n1, se o n0 ele é menor que n1, concorda que n1 é igual a n0 mais alguma coisa? Mais um número natural? P, sei lá. Porque eles dois são naturais, certo? E um é menor que o outro. Então, olha, a partir de n1, todo mundo está aqui dentro, certo? A partir de n1, todo mundo está aqui dentro. Então, perdão. A partir de n0, todo mundo está aqui dentro, certo? Em particular, então, o n1 também tem que estar aqui dentro. Porque o n1 é o n0 mais alguma coisa. Então, ele tem que estar dentro desse cara. Só que, olha, o n1 também está aqui dentro. Mas esses caras são disjuntos. Acabou. Entendeu? Esses caras são disjuntos e eu acabei de achar um número que está ali dentro. Absurdo. É por isso que não dá para a sequência convergir para dois lugares diferentes. Tá. Fez sentido, só que aí agora bugou assim minha cabeça, por que não vale nos outros, sabe? Porque, tipo, com o mesmo argumento, meio que. Não é com o mesmo argumento, sabe por quê? Entre aspas, eu digo. Porque qual que foi o absurdo em que eu cheguei? Eu tenho um ponto que pertence a dois caras disjuntos. Eu não consigo garantir que esses caras são disjuntos em T0 e T1. Entendeu? Então, ter um ponto que pertence aos dois não é um absurdo.
Ah, justo. Tipo, pode acontecer como também não, né? É que, tipo, Sim, é sim. meio... É que... Não, eu não estou falando que, Aham. que qualquer sequência num espaço que não é T2 converge para dois caras. Não, não. Existem sequências que de fato convergem para um cara só em espaços T0 e T1, que não são T2. Mas o que acontece é que vão ter sequências que não vão convergir para um cara só, entendeu? Esse é o rolê. Aham. Agora ficou bem mais claro, valeu. É que, tipo, era meio viciado, sabe? Por causa de análise, e aí na minha cabeça eu lembro que a gente chegou a Não, demonstrar que o limite ia ser único e tal, se existisse. eu ainda preciso fazer uma Daí. palestra do porquê que topologia tinha que ser dada no primeiro ano. Daí, tipo, eu já tenho isso em mente, daí eu não consigo muito visualizar, Exato. tipo, Eu fui pô, ensinar função contínua para a galera da 020, porque o Gross pediu isso numa lista de cálculo. Ele pediu para mostrar que a definição de função contínua em Rn era equivalente com a definição contínua de topologia, certo? Que a gente vai ver daqui umas aulas. Daqui umas aulas não, se pá daqui 2 aulas, eu acho. Ele pediu para mostrar. E aí eu fui tentar explicar o que é uma função contínua, e eu juro que teve um cara que teve um dos alunos que me perguntou, mas o que isso tem a ver com o limite da função no ponto ser a função no ponto? Juro, eu quis morrer porque é impressionante como o cálculo corrompe a cabeça das crianças. Assim, juro, uma merda. aham. Valeu, mano. Eu lembro que eu fiquei assim quando eu fiz métricos também. Eu era viciado em pegar a distância como sendo bola aberta e tal, por causa de análise. Sim, Mas sim. valeu. Nada que isso. Tá, beleza. Então a gente já entendeu o que é T3, a gente já entendeu o que é T2, T0, T1. E aí agora a gente vai finalmente acabar essa aula falando de T4. O que é um espaço T4? Um espaço T4 é um espaço que adiciona uma barreirinha a mais para os nossos pontos. Quem quer essa barreirinha a mais? Outro fechado. Então, a gente vai falar que um espaço é T4, certo? Quando? Se eu pego... Agora eu não vou falar mais de pontos, tá? Se eu tenho dois fechados... Isso aqui, eles são fechados. Ou seja, F complementar e K complementar pertencem à topologia. Certo? Então esses caras são fechados. Se eu pego esses dois fechados... perdão. Esses fechados têm que ser disjuntos, né? Por favor. Aqui também. Eu não fiz essa... Eu não escrevi isso aqui, mas em T3... Cadê T3? Aqui. Não é aqui ainda. Cadê? Aqui, ó. Eu tenho que o X ele não pode pertencer ao F, né? Senão, assim, simplesmente essa definição não faz sentido nenhum. Eu não posso ter o X aqui dentro, porque senão você não vai conseguir separar os caras se um tá dentro do outro, né? Da mesma maneira, aqui a intersecção tem que ser vazia, tá? Os fechados, eles têm que estar eles são disjuntos, assim, a priori. E a gente vai falar que um espaço é T4 se eu consigo esses dois abertos disjuntos, tais que o F está em um e o K está em outro. Certo? Então, chama esse cara, sei lá, de UF e esse cara de UK. Eu tenho UF, intersecção com o K vazia, F com tirinho F, K com tirinho K. Isso é um espaço T4. Quer dizer, perdão, isso não é um espaço T4. Isso é um espaço T4. Um espaço T4 é um espaço que separa fechados e é T2, tá? Sempre pede T2. Por que sempre impede T2? Porque aí eu tenho que T4 implica T2, aliás, implica T3, implica T2, implica T1, implica T0. Muito bonitinho. Se um espaço ele separa fechados e não é T2, a gente vai falar que ele é um espaço normal, tá? Nossa, mas o Danilo vai se fuder tanto, porque tá fazendo topologia com a Auric
e aí vai confundir essas definições na hora da prova. É, se bem que a Auric não vai dar prova, né? Graças a Deus. Mas... porque eu o Auric... tô desistindo já. O Auric, ele faz, tipo, bem diferente. O Auric, ele faz o oposto do que eu tô fazendo, assim. O Auric, ele define como sendo normal um espaço que é T, que separa fechados e é T2. E como T4, um espaço que só separa fechados.